Emília falava em minhas memórias que uma vez Dona Benta perguntou: mas afinal de contas, bobinha, o que é que você entende por memórias? Memórias são a vida da gente com tudo que acontece, desde o dia do nascimento até o dia da morte. Nesse caso, caçoou Dona Benta, uma pessoa só pode escrever memórias depois que morre. Espere, disse Emília, o escrevedor de memórias vai escrevendo até sentir que o dia da morte vem vindo. Então para, deixa o finalzinho sem acabar, morre sossegado. E suas memórias vão ser assim? Não, porque não pretendo morrer, finjo que morro só. As últimas palavras têm de ser essas. Então morri, com reticências. Mas repeta, escrevo isso, pisco o olho e sumo atrás do armário para que narizinho fique mesmo pensando que morri. Será a única mentira das minhas memórias. Tudo mais verdade pura, da dura, ali na batata, como diz Pedrinho. Patrimônio cultural é um termo que deriva do vocabulário jurídico e significa originalmente um conjunto de bens e direitos pertencentes a uma pessoa física ou jurídica que são transmitidos de geração em geração. Evidentemente, esse termo foi utilizado na área da cultura, pela esfera da cultura, para designar aqueles bens, expressões, manifestações culturais pertencentes à sociedade e que são transmitidos também de geração em geração. Então a ideia é que existem certos bens, certas expressões culturais pertencentes à sociedade, ou seja, propriedade comum da sociedade. Para a gente entender melhor o significado dessa expressão, é importante também considerar que na eleição, na escolha desses bens, a sociedade atribui a esses bens, a essas manifestações culturais, certos valores. E esses valores é que permitem à sociedade criar uma relação de identidade com esses bens. Então, a definição de patrimônio incorpora, ao mesmo tempo, o processo de atribuição de valores e essa ideia que vem do direito, da propriedade comum a ela. A gente pode dizer que tudo é patrimonializável, mas nem tudo é patrimônio. Em que sentido? Patrimonializável porque tudo pode vir a ser patrimônio, ou seja, não existe nenhum limite que impeça qualquer bem, qualquer manifestação cultural de se tornar patrimônio. O que faz alguma coisa ser patrimônio ou não ser patrimônio é a maneira como a sociedade encara esses bens, essas expressões culturais. Então, a sociedade, como eu disse antes, a partir desses valores, desse processo de atribuição de valores, ela elege certos bens como mais representativos da sua identidade perante o mundo. Além da questão da atribuição de valores, para a definição de patrimônio, essas duas categorias de memória e identidade são fundamentais. Nós entendemos memória na definição do Maurice Halbwachs, que diz que a memória é uma representação coletiva dos grupos sociais. O que quer dizer isso? Que os grupos sociais possuem certas lembranças em comum que pertencem a todo aquele grupo e que são transmitidas de geração para geração. Então, nessa definição que o Halbwachs dá de memória coletiva, está embutida também a noção de identidade, na medida que os sujeitos se identificam com aquele grupo social a partir dessas memórias compartilhadas. Ou seja, é a memória que fornece os elementos que vão estabelecer a relação que o indivíduo tem de identidade com o seu grupo social. Assim como existe nos pequenos grupos sociais, existe nos grandes grupos sociais também, como a nação. Então a gente pode dizer que a relação que a sociedade, que cada um de nós estabelece com o nosso país, com a nossa sociedade, é uma relação de identidade na medida que nós compartilhemos de memórias comuns, memórias coletivas comuns e consigamos estabelecer essa relação de identidade. Então o papel do patrimônio nesse sentido é mediar esse processo da nossa relação de interação, de identificação com a sociedade.
Eu gosto de citar o exemplo de uma pessoa que é uma frequentadora de uma igreja, por exemplo. Ela tem uma relação de identidade, não só com a religião, obviamente, mas também com aquele edifício que é a sede da sua manifestação religiosa. Por outro lado, uma pessoa que não pertence a essa religião ou não tem nenhuma relação com aquela igreja em particular que aquela outra pessoa frequenta, ao chegar a essa mesma igreja, vai ter uma relação diferente, que não é a mesma relação de afetividade que a pessoa anterior possui. Ela pode admirar aquela igreja pelos seus aspectos estéticos, pela beleza do edifício, pode achar manifestações culturais, as expressões religiosas dentro daquela igreja como muito interessantes, mas não necessariamente essa pessoa vai ter o mesmo tipo de relação afetiva que a outra pessoa, que é uma frequentadora assídua daquele lugar, possui. Então a gente pode dizer que o processo de identidade que a pessoa, que o sujeito estabelece com um certo lugar, com um certo bem, com uma certa expressão cultural, depende muito da memória que ela compartilha, memória coletiva, para usar a definição que nós dissemos anteriormente, que ela compartilha com aquele lugar. Então aquele lugar é a sede, é a expressão, ou podemos dizer que é um repositório de certas memórias, certas lembranças daquele grupo social de pessoas que frequentam aquele lugar. Então são duas relações muito diferentes. Uma relação muito próxima de afetividade, uma relação de distanciamento, de apreciação estética, artística e intelectual. Então essa relação de proximidade que estabelece está na base da relação de patrimônio. Porque a gente só pode, de fato, preservar, cuidar de alguma coisa que nós consideramos como patrimônio, se nós conseguirmos estabelecer essa relação afetiva. Evidentemente, também, ao estabelecermos uma relação de apreciação estética, podemos estabelecer um vínculo com aquela obra, diferentemente do vínculo afetivo imediato que outras pessoas estabelecem com o mesmo bem. Enquanto as marteladas seguras e ritmadas vão fincando os pregos nas tábuas, eu me faço um punhado de indagações esotéricas. Que parcela de uma história fica impregnada no cenário em que ela se passou? Será que nada? Será que as lembranças não ocupam algum nível de espaço físico no local de onde provém? Tome-se uma casa. Essa casa que desapareceu para sempre. Os tijolos e telhas e paredes não se encontram aqui, não se encontram em lugar algum. Mas as coisas que aconteceram nela, de alguma forma, continuam vivendo dentro das pessoas ou dentro da imaginação de outras pessoas, quando as pessoas que as viveram também desapareceram. Ou não? Será que tudo que a casa abrigou termina quando a casa acaba? Em sentido geral, a sociedade protege, cuida do patrimônio e, ao mesmo tempo que ela elege, determina quais bens e quais expressões culturais vão ser considerados como patrimônio, ela também é responsável por cuidar desses bens. Evidentemente, o Estado não é algo à parte da sociedade, está relacionado diretamente com ela. Então, o Estado é a esfera que, em muitos países, como o Brasil, por exemplo, vai ser o responsável por cuidar desse patrimônio. Essa não é uma realidade universal. Em alguns países do mundo, são associações privadas, particulares, que vão ser responsáveis por cuidar do patrimônio. Em outros países, como o Brasil, França, muitos países vizinhos nossos na América Latina, o Estado tem um papel central do processo de cuidar, de preservar o patrimônio cultural. Então, é importante fazer essa distinção para a gente entender que isso aí não é um processo simples, é um processo histórico, né? A gente diz que o patrimônio ele é filho da modernização ocidental, do mundo ocidental, que aconteceu no final do século XVIII e ao longo do século XIX. Durante esse processo, construíram os Estados nacionais modernos, aqueles Estados-nação que passaram a criar estruturas institucionais para cuidar do país, dos seus países. E o patrimônio foi uma das formas encontradas por esses Estados nacionais para estabelecer com a sua sociedade, com a sua nação, as relações de pertencimento, ou seja, criar relações que permitissem aos cidadãos se identificarem com o Estado
ao qual elas estavam submetidas. Então, o patrimônio tem esse papel político também nesse processo. Então, a gente pode dizer hoje, com certeza, que o patrimônio é um assunto do Estado, né? No Estado brasileiro, então, com certeza. Na Constituição Federal, por exemplo, no artigo 216, primeiro parágrafo, já tem uma definição do que é o patrimônio cultural. E nessa definição de patrimônio cultural, ao mesmo tempo, já designa uma série de instrumentos que seriam instrumentos utilizados, ou poderiam ser utilizados, para se preservar o patrimônio cultural. E no Brasil também, desde 1937, a gente tem o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o órgão oficial responsável por cuidar do patrimônio cultural. Né? Ele surgiu no início de 1937, foi regulamentado pelo Decreto-Lei 25 do mesmo ano, que estabeleceu não só a sua estrutura administrativa, a sua responsabilidade, a sua missão institucional, mas ao mesmo tempo também estabelecer os instrumentos pelos quais o Estado deve ou pode cuidar do patrimônio cultural. Então, o primeiro instrumento conhecido, existente no Brasil, de preservação do patrimônio cultural, já surge em 1937, no momento da fundação do IPHAN, que é o tombamento, que ainda hoje é o instrumento mais conhecido, né? Mais conhecido pela sociedade em geral. Então, a gente possui 3 instrumentos principais no Brasil de preservação do patrimônio cultural. Existem outros instrumentos, vários outros instrumentos, mas são 3 que são talvez os mais importantes, né? Por serem mais gerais. O tombamento, o registro e a lei de arqueologia. O tombamento é o instrumento responsável por cuidar da preservação dos bens móveis e imóveis, ou seja, todos aqueles bens culturais, edificações, centros históricos, que podem ser protegidos individual ou em conjunto. Então, eu posso preservar um edifício, um prédio, posso preservar um conjunto urbano, por exemplo. E posso preservar, ao mesmo tempo, também uma igreja e tudo que está dentro dela, que são os bens móveis. Então, tudo isso forma um patrimônio material, como é conhecido hoje em dia. Então, o tombamento é um instrumento que dá conta desse patrimônio material. Ao mesmo tempo, temos o registro, que é um instrumento mais recente, responsável por complementar, ou seja, por proteger certas manifestações culturais, das quais o patrimônio material não dava conta, da qual o tombamento não conseguia alcançar. Então, a gente pensa em manifestações culturais, por exemplo, como samba, capoeira, que são expressões culturais que um instrumento que limita a transformação de um determinado espaço não poderia dar conta. O tombamento ele tem esse papel. Ele impede que você possa fazer uma alteração, por exemplo, numa fachada de um prédio, sem autorização do órgão responsável por isso, no caso, o IPHAN. O registro já prevê um outro tipo de relação com a expressão cultural. Como as expressões culturais são vivas e dinâmicas, ele não pode impedir a transformação, por exemplo, de um espaço onde essas manifestações acontecem. Mas então o investimento do patrimônio imaterial, para o qual o registro é o responsável, é no sentido de preservar as condições que os grupos sociais têm para realizar essas manifestações. Então, o foco é um pouco diferente do foco do tombamento. O tombamento cuida dessas expressões materiais, desses bens culturais, para garantir a permanência, a conservação deles. Já o registro busca preservar o patrimônio imaterial, nas suas diversas expressões. Desde as manifestações, como citei agora, expressões culturais variadas, musicais, religiosas, a língua, por exemplo. E tudo isso é preservado ao se garantir as condições de reprodução dessas manifestações culturais. Ou seja, garantir que essas diversas formas de expressão cultural possam acontecer da melhor maneira possível e garantir que elas têm continuidade. Então, uma categoria fundamental na ideia do registro também é a continuidade histórica, ou seja, garantir que essa manifestação se prolongue ao longo do tempo. Está previsto também, isso é uma coisa
uma distinção importante em relação ao tombamento. O registro prevê também que de 10 em 10 anos se faça uma revisão, uma ratificação daquela manifestação registrada. Ou seja, se a manifestação se alterou, se transformou por uma dinâmica própria dela, caberá ao IPHAN, né, através do seu corpo técnico, verificar se aquela transformação alterou radicalmente a expressão cultural. Então, isso é um dado importante também, que é uma forma encontrada pela proteção do patrimônio imaterial, pela preservação do patrimônio imaterial, para dar conta de uma realidade diferente da realidade do patrimônio material. O terceiro instrumento importante é a Lei de Arqueologia, de 61, que ela dá conta, que vai dizer que todos os monumentos pré-históricos arqueológicos do Brasil são de responsabilidade do poder público federal. Então ela garante que todo o patrimônio arqueológico pré-histórico brasileiro seja da responsabilidade do Estado, ou seja, o Estado tem que cuidar e preservar esse patrimônio. Então é uma maneira que foi criada para também dar conta de uma outra realidade que o tombamento não conseguia alcançar integralmente, que era cuidar de todos aqueles sítios chamados sítios arqueológicos que estão no subsolo do território brasileiro e que o Estado não tinha como preservar simplesmente tombando individualmente um ou outro. Ao dizer que todos os bens são de responsabilidade do poder público federal, garante que mesmo aqueles sítios que ainda não foram descobertos, que ainda não foram tratados pelo poder público ou foram descobertos pelos pesquisadores, pelas universidades, sejam ainda assim protegidos, ainda que não haja ainda um conhecimento sobre eles. Então, foi uma forma interessante encontrada pelo Estado para proteger mesmo aqueles bens que ainda não eram reconhecidos, não eram conhecidos e reconhecidos. A chancela da paisagem cultural é um outro instrumento mais recente, criado em 2009, para dar conta desse novo objeto, chamado paisagem cultural. É um termo que vem da Unesco, que é a instituição que, no nível internacional, é responsável também por cuidar do patrimônio cultural mundial. E ela criou essa categoria para dar conta de certos objetos, certos bens, que pertenciam tanto à esfera do patrimônio cultural quanto à esfera do patrimônio natural. Ou seja, aquilo que está no limiar, né, está no meio, exatamente, entre patrimônio cultural e patrimônio natural. Por exemplo, um parque nacional é um patrimônio natural. Um centro histórico de uma cidade é um patrimônio cultural. Eu posso olhar, por exemplo, estou aqui em Niterói, posso olhar a paisagem e a área urbana e dizer que tudo isso, o conjunto inteiro disso, pertence a uma paisagem cultural, porque une o perfil, né, a feição natural, né, da Bahia, no caso, para dar um exemplo, com o perfil daquilo que foi construído pela mão do homem, que é o patrimônio cultural. Então, o conjunto de tudo isso, né, é uma paisagem cultural. Então, a chancela é um instrumento criado para proteger esse tipo de paisagem. O patrimônio cultural sempre pode ser outro, né? E sempre sofre transformações, porque o patrimônio cultural não é algo fixo e imutável. Ele, como a gente disse também anteriormente, ele é fruto de um processo histórico. Portanto, ele se transformou e vem se transformando ao longo do tempo. No Brasil mesmo, como eu mencionei na questão do IPHAN, que foi criado em 1937, a visão que se tinha de patrimônio cultural naquele momento, década de 30, era muito diferente da visão que nós temos hoje. Até dos instrumentos que foram criados ao longo do tempo,
permitiram também que se preservasse outros bens, outras formas culturais diferentes daquelas que eram vistas como, ou pelo menos eram consideradas como podendo ser preservadas na década de 30. Se naquele primeiro momento se privilegiava as edificações, o chamado patrimônio edificado, é porque os instrumentos existentes e conhecidos no país, ainda como o tombamento, só davam conta desse tipo de realidade. Hoje em dia nós temos um conhecimento muito maior, muito mais amplo e abrangente, e também instrumentos muito mais amplos e abrangentes que nos permitem acessar essas outras manifestações culturais tão importantes quanto o patrimônio edificado. Então não se trata de criar uma hierarquia, mas dizer que todos são importantes e para cada uma dessas expressões culturais existem instrumentos adequados. Com certeza, o patrimônio se transforma ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, se a gente pensar no sentido anterior, enquanto concepção de mundo, evidentemente que a sociedade, ao eleger certos bens como representativos da nação, a gente pode pensar que a sociedade poderia ter eleito outros bens como representativos da nação. Por que ela ter escolhido certos bens, esses bens e não outros, diz muito da sociedade na qual vivemos. Então, para entender certas escolhas, precisamos entender a sociedade na qual nós estamos inseridos. Por isso que o patrimônio também, nesse sentido, ele é mutável. Tem um certo jargão dentro da esfera do patrimônio cultural que diz que é importante preservar para conhecer. A gente pode acrescentar aí que preservar para conhecer e conhecer para preservar. Acho que esse é um lema interessante para o patrimônio cultural. Ou seja, a gente preserva para garantir que as futuras gerações tenham acesso a essas expressões culturais, para garantir que elas não sejam extintas e para garantir que certos bens culturais não sejam destruídos. Então, preservar é garantir o conhecimento para as futuras gerações, dentro daquela ideia de que o patrimônio pertence à coletividade, à sociedade da qual nós fazemos parte também. Por outro lado, conhecer para preservar, ou seja, sem o conhecimento, sem aprofundamento, sem pesquisa, sem estudos sobre os bens culturais, sobre as expressões culturais, é impossível se preservar nada. Ou seja, não temos os meios intelectuais, os meios metodológicos para se preservar um bem do qual não temos conhecimento. E pensando em termos de sociedade, a sociedade só vai se responsabilizar, só vai dar o devido valor a certas obras das quais muitas vezes ela está distante por falta de conhecimento, se de fato ela se aprofundar nesse conhecimento, se for mais amplamente divulgado, dar as ações importantes de educação patrimonial, de comunicação feita na esfera do patrimônio cultural. E é importante lembrar também, por último, que dentro desse grande processo de comunicação, de educação, que o patrimônio cultural tem que realizar, né? A gente pensa muito na educação ambiental, para se cuidar do meio ambiente, temos que pensar na educação patrimonial para se cuidar do patrimônio cultural também. Dentro desse processo, lembrar que hoje não é apenas o Estado, o governo federal que é responsável por isso. Né? No caso, o IPHAN. Cada Estado, em diversos municípios, a gente tem instituições, tem secretarias responsáveis por cuidar do patrimônio cultural.
Então, cada uma desses entes, cada uma dessas esferas tem a sua responsabilidade institucional também. Então, é na união, no concerto entre esses diversos entes é que se dá a preservação no sentido mais amplo, mais abrangente. Portanto, eu acho que tudo isso contribui para preservar. É importante dizer que a preservação é para todos nós. E todos nós, não só a sociedade brasileira, pensando aqui no nosso caso, mas o mundo. Né? Porque um bem que hoje pode ser considerado relevante, afetivamente, né, em termos de memória coletiva, para o brasileiro, ele pode ter um valor para a humanidade. Né? A humanidade comporta essas diversas singularidades que se complementam. Então, ao cuidar, cada estado, né, cada município, cada poder local, cada poder estadual e o governo federal cuidando de certos bens, certas expressões culturais, estão garantindo, ao mesmo tempo, o acesso da humanidade a esses mesmos bens. Então, o patrimônio nunca é exclusivamente local, municipal, estadual, federal. Ele é sempre um bem da humanidade.